Depois de 7 dias em paralisações de advertência, professores da rede estadual de ensino deflagraram greve e hoje teve manifestação em frente à Prefeitura de Manaus para convocar os profissionais da educação municipal a aderirem ao movimento. Portão fechado. Nenhuma movimentação de alunos, apenas segurança e agentes de limpeza. Nessa escola militar da Compensa 3, Zona Oeste, pátio vazio. Segundo o professor, que não pôde conceder entrevista, disse que dos 73 professores da unidade, apenas 4 aderiram à paralisação. A falta de alunos nas escolas é reflexo da greve dos servidores da educação. Após 7 dias de paralisação de advertência, oficialmente os professores da rede estadual estão em greve, após decisão em Assembleia Geral na tarde desta quinta-feira. A greve é legal, mas só que passa a valer a partir da quarta-feira da semana que vem, quando o Sinteam der entrada no documento na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino. Nós temos que cumprir o trâmite legal das 72 horas para, a partir daí, a categoria cruzar os braços. Então, nós estamos dando entrada hoje na SEDUC do comunicado e a partir de quarta-feira a categoria já vai estar efetivamente paralisada. Em mais um dia de protesto, cerca de 200 professores se mobilizaram também em frente à sede da Prefeitura para convocar professores da rede municipal de ensino. As pautas de reivindicações deles são as mesmas que a nossa da rede municipal. Então nós estamos dando esse apoio porque seguramente daqui a uns 30, no máximo uns 40 dias, nós também estaremos fazendo a nossa pressão contra a Prefeitura pedindo as nossas reivindicações que são plausíveis. Como a nossa database da Prefeitura já está próxima, que é agora 1º de maio, nós resolvemos juntar essas duas atividades referentes à database para que nós para dar o início da nossa campanha salarial também do município. Nesta quinta-feira, o governo do estado apresentou mais uma proposta de reajuste, mas os professores não aceitaram. Se o governo não der os 35% de reajuste que a categoria pede, essa greve segue por tempo indeterminado. Caso o governo não apresente uma contraproposta, a greve continua. Nós temos um déficit aí de quase 30%. Então, o que nós estamos pleiteando é a reposição da inflação nesses 3 anos, mais um ganho real para a categoria. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, são 800 escolas da rede, quase 80% sem professor na sala de aula. E sobre a greve dos professores, o governo do estado do Amazonas reconhece que a categoria tem sido injustiçada ao longo do tempo e entende, portanto, a revolta desses professores e esclarece a proposta feita a esses profissionais. A reposição viria com recursos do Fundeb, que somam 10% ao mês a título de abono, que associados aos 4,57% da database, chegaria a uma receita de quase 15% de aumento, além de um aumento correspondente ao percentual excedente da receita corrente líquida do Estado, que se presume que seja da ordem de 11,5% ao ano, o que corresponderia, ao final, a um acréscimo superior a 25%. A nota ainda segue afirmando que o governo está limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e não entende o porquê da greve. E uma gama de professores se reuniu em outra zona da capital e seguiram para a Assembleia Legislativa do Estado oferecer apoio aos profissionais técnicos administrativos da educação e que também lutam por melhorias salariais. Eles participavam de uma audiência pública no local. Foram educadores vinculados ao Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus que fizeram carreata que afetou principalmente a Avenida Mário Ipiranga Monteiro esta manhã. No momento em que eles chegavam pelo sentido bairro-centro, 2 carros se envolveram em uma batida, mas nada grave. A via foi bloqueada completamente no sentido oposto, já que os manifestantes pararam no trecho em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. Agentes do Manaus Trans e policiais militares foram acionados para acompanhar o ato.
Os professores que estão em greve exigem reajuste salarial de 35% e eles manifestaram apoio a movimento de outros servidores da Secretaria de Estado da Educação, como técnicos administrativos, merendeiras, vigias e serviços gerais, que participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir as suas reivindicações. Cada uma categoria tem suas reivindicações específicas, né? Lógico que nós também lutamos pelo nosso reajuste salarial, que está defasado há 4 anos. Vieram inclusive pessoas de diversos municípios, como Manacapuru, Iranduba, Altazes, além da maioria que veio de Manaus. E o que eles querem é exatamente ter também acesso no final do ano ao abono do Fundeb e melhores condições de trabalho. Essa audiência inclusive foi marcada bem antes de iniciar todo esse movimento grevista no Estado. Bom, e agora à tarde, o governo do estado conseguiu uma decisão liminar na justiça que suspende a greve deflagrada pela Asprom sindical. Além da ilegalidade do movimento em caráter estadual, já que a Asprom só tem a atuação limitada à capital, a decisão ainda afirma que a paralisação das atividades dos professores não garantiu o contingente mínimo de pessoal para a realização das atividades essenciais que é previsto na lei de greve. A multa, em caso de descumprimento da decisão, é de R$20 mil por dia, ao limite de R$400 mil. E desde a quarta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado cumpriu dezenas de mandados de prisão durante a Operação Jejuardes. 74 pessoas foram presas e algumas em flagrante. 9 menores foram apreendidos. A polícia apreendeu entorpecentes, armas, munições e dinheiro. Todo esse material foi recolhido durante a Operação Jejuardes, iniciada há 3 dias em todas as zonas da capital. Nós estamos em busca de retirar da nossa cidade a circulação de armas que estão na mão de traficantes e assaltantes. E esta focou exclusivamente as bocas de fumo. 74 pessoas foram presas, 43 em cumprimento a mandados de prisão em diversos crimes e 31 em flagrante. São crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado, homicídio, latrocínio, porte ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável, que das 7 prisões, 6 foram realizadas pela Polinter. Então, pessoas que a maioria era de estupro de vulnerável, que estavam em liberdade, tiveram sentença condenatória e não foram encontradas. Então, a nossa missão dessa semana foi justamente ir atrás desses alvos, né, desses estupradores. A operação também contou com o efetivo de 203 policiais civis e do Departamento de Policiamento Metropolitano. Tirando de circulação quem tinha mandado de prisão, fazendo busca e apreensão onde havia boca de fumo. Então, essa é uma rotina nossa para que se restabeleça a segurança nos bairros. Nós mobilizamos todas as delegacias distritais e algumas delegacias especializadas, como a Polinter, como a DEAI, como a DEPCA, a roubos e furtos, a furto de veículos, enfim, os nossos grupos especializados. E distribuímos os mandados, distribuímos os trabalhos, as equipes hoje foram às ruas e o resultado é esse. Além das 74 prisões, 9 adolescentes também foram apreendidos e encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A operação também é realizada nos municípios do interior do estado. Há uma equipe que está em Erunepé atuando e essa é uma rotina não só para a capital, mas como para todo o interior do estado também. Semana que vem nós estaremos em 3 municípios também com a operação igual a que está acontecendo hoje no Rio Juruá. Morreu nesta madrugada em Manaus o médico e ex-vereador da capital, Paulo Nasser. Orestes de Taife tem mais informações. Era 11 horas da manhã quando se espalhou a informação de que o médico Paulo Nasser havia falecido. Logo houve comoção no meio político aqui de Manaus, já que, além de médico, Paulo Nasser foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus. O corpo de Paulo Nasser está sendo velado nesta funerária que fica na rua Mociou Coutinho, no centro de Manaus. Desde as 5 horas da tarde, há uma movimentação de amigos e parentes. Paulo Nasser, que tinha 71 anos de idade,
cidade, era natural de Rondônia, mas vivia aqui em Manaus há mais de 50 anos. Foi aqui que ele se formou em medicina e construiu sua carreira na política. Ele também é fundador de um hospital particular aqui na cidade. Paulo Nasser deve ser sepultado amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no cemitério São João Batista. Orestes Litaif para o Band Cidade. O Conselho Regional de Medicina fez hoje um alerta sobre os dados levantados sobre a saúde no Amazonas com relação à distribuição médica e à prática ilegal da medicina. Segundo os dados apresentados, o Amazonas tem 4.844 médicos para 4 milhões de habitantes, ou seja, 1,19 médico para 1.000 habitantes, 46% a menos do que a média nacional. E pior, apenas 366 atendem nos 62 municípios do interior do estado, 4.508 estão na capital. O presidente do Conselho Regional de Medicina apontou fatores que afastam os profissionais dos hospitais no interior, como poucas condições de trabalho. Porque para você para o interior, você tem que primeiro condições de trabalho. Os hospitais do interior são muito precários, situações péssimas de trabalho, que não oferecem nenhuma segurança ao profissional que trabalha no interior. E também no interior fica refém do prefeito. Ainda de acordo com ele, a situação atual preocupa porque pode abrir margem para o exercício ilegal da profissão. Hoje os prefeitos estão demitindo médicos registrados no Conselho, médicos formados no Brasil, legalizados, com reconhecida capacidade, para contratar médicos, ou dos mais médicos, quem paga é o governo federal e não a prefeitura, ou então médicos peruanos, colombianos e bolivianos, sem revalida, que é o médico mais barato. Porque o médico não tem revalida, ele não consegue trabalhar no Brasil, né? Inclusive, recentemente eu denunciei um prefeito do interior que ele contratou 3 médicos sem revalida. E isso é uma improbidade administrativa. Para este deputado, o déficit de médicos nos municípios do interior também poderia ser combatido com uma política de Estado. O parlamentar é autor da emenda constitucional que institui a carreira médica no Amazonas em vigor desde 2013, mas que precisa ser regulamentada pelo governo do estado com a aprovação de recursos para a sua implementação. Foi definida na Constituição a carreira de estado de médico, mas o governo do estado até hoje não começou a implementar essa carreira. O que é essa carreira de estado de médico? É a organização da lotação dos médicos no início da sua carreira no estado por meio de um concurso público nas regiões do interior, fazendo com que ele passe um determinado tempo nas cidades do interior e ao longo desse percurso de trabalho ele tenha a opção, se ele quiser, de chegar até uma região mais próxima de Manaus e finalmente até a cidade de Manaus. O salário tem que ser definido num patamar mínimo atrativo e tem que ser criado um fundo em conjunto com os municípios para o apoio logístico à atividade do médico, para que além de um salário digno, ele tenha também as condições mínimas de alojamento, de moradia e de condições de trabalho para poder desenvolver suas funções. Chegou a hora de a gente conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam de 24 a 30 graus. Em Tefé, o tempo fica parcialmente nublado com nuvens durante o dia, pancadas de chuva à noite. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de tempo ensolarado com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 24 a 31 graus. E em Boca do Acre, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. As temperaturas variam de 23 a 31 graus. Olha, a gente acabou de acompanhar a previsão do tempo, fruto de um estudo feito por profissionais da meteorologia. Hoje é Dia Mundial Meteorológico. Por isso, você vai saber por que é tão importante acompanhar as mudanças climáticas, principalmente aqui na região amazônica. Chuvas em grandes proporções, secas, severas. Esses tipos de fenômenos são causados pelas mudanças climáticas. E a população precisa cada vez mais estar preparada para as adversidades do tempo e do clima.
E esse é o papel do diagnóstico meteorológico, que tem até data especial de comemoração, 23 de março, Dia Meteorológico Mundial. As previsões da meteorologia, elas trazem uma boa contribuição. Evidentemente que a gente não acerta 100%, porque senão não seria previsão, né? Mas a gente tem um bom índice de acerto, as pessoas podem confiar. A Amazônia é um ponto importante quando o assunto é mudança climática, pois a região tem maior peso no equilíbrio ambiental do país, segundo o especialista. A Amazônia é muito importante. Metade das chuvas que caem aqui vem do oceano a partir desse comportamento da zona de convergência intertropical. Mas a outra metade, e mais do que isso, é produzido aqui a partir do processo de evapotranspiração. Ou seja, a floresta ela é muito importante em produzir vapor. E esses mecanismos naturais da circulação geral da atmosfera exportam esse calor para as regiões agrícolas do centro-oeste e do sudeste. Só que a meteorologia não estuda só a previsão do tempo. Ele também estuda os processos atmosféricos e as interações entre seus estados dinâmicos, físico e químico sobre a superfície terrestre. Essa estudante de doutorado usa um drone para identificar perfis verticais das concentrações dos medidores de aerosol e ozônio em áreas urbanas e ambientais, identificados através da pressão, temperatura, umidade e vento. Período seco, aqui agosto, setembro, outubro na Amazônia, existe sim uma concentração de poluentes que é prejudicial à saúde, né? Material particulado, os níveis da concentração de ozônio, eles são muito próximos daqueles limiares mais altos, né, da CONAMA, né, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e aí criou-se um alerta entre a comunidade científica sobre esse tipo de problemática que ainda não tinha sido abordado. Esse estudo foi demonstrado na manhã de hoje a vários estudantes da área, em dedicação ao Dia Mundial Meteorológico. É um dia estabelecido pela OMM, a Organização Meteorológica Mundial, para chamar a atenção, né, das pessoas, dos órgãos públicos, enfim, da sociedade de modo geral, para a meteorologia, para a influência e importância dos serviços meteorológicos e hidrológicos espalhados ao longo do planeta, para essa parte de monitoramento ambiental, para monitoramento do clima e do tempo. Olha, já é tradição no período de Páscoa a encenação do espetáculo da Igreja Católica Saga do Calvário, na zona sul de Manaus. Hoje é dia de ensaio geral com dezenas de voluntários envolvidos e quem está lá acompanhando tudo é o repórter Orestes de Taif, está ao vivo. Boa noite, Orestes. Explica melhor pra gente um pouco dessa tradição desse espetáculo. Em nome de Deus. Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você aí de casa que nos dá o prazer da audiência. Neto, esse espetáculo que é a Saga do Calvário é um espetáculo muito tradicional, inclusive já virou o calendário de muitos fiéis católicos durante a Semana Santa. Para se ter uma ideia, é tão tradicional que esse ano chega na 18ª edição. É um espetáculo que envolve mais de 100 pessoas, entre atores, atrizes, dançarinos, e são voluntários aqui da Igreja da Santíssima Trindade, que fica aqui no Japim. Esse é um espetáculo que é encenado em apresentação única. Essa apresentação acontece no dia 28 de março, quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Nesse momento, um grupo de atores faz o ensaio. Um ensaio de uma peça, de uma apresentação, de uma das cenas da apresentação. Para que você me batize. Não, eu que devo ser batizado por ti. E tu vens a mim? Deixe como está, João. Devemos fazer a vontade de nosso Pai. Pois é, essa é uma das cenas que compõe toda a apresentação, Neto Cavalcante. No dia da apresentação tem um efeito de luzes, enfim, tem painéis de LED que compõem todo um cenário que deixa uma apresentação ainda mais especial. Eu vou chamar a Juliana Silva, que é uma das atrizes aqui desse espetáculo, que representa a Maria. Faz um convite para quem está em casa. Então, muito boa noite para você que está nos assistindo. A gente quer fazer um convite muito especial para nessa
nessa Semana Santa, na próxima quarta-feira, você vir assistir o espetáculo Saga do Calvário, do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. E não esqueça do quilo do seu alimento não perecível, que é para ajudar as famílias carentes já cadastradas aqui na nossa secretaria. É isso, sucesso na apresentação, Juliana. É isso, de casa, você está convidado para esse espetáculo aqui na paróquia Santíssima Trindade, que fica na rua 13, aqui no bairro Japim. Neto Cavalcante. Muito obrigado, Oreste, pelas informações. Sucesso a todos aí no ensaio. É realmente um espetáculo muito bonito, promovido pela Igreja Católica. Todos os anos, você não pode perder. As seleções sub-20 de Brasil e México fizeram um jogo-treino nesta quinta-feira na Arena da Amazônia e a partida terminou empatada em 1-1. Vamos aos gols. Logo aos 2 minutos de jogo, bola roubada no meio de campo e o atacante do México arranca e bate rasteiro. 1-0 México. No intervalo, outro time em campo. Foram 6 substituições da seleção brasileira. E não é que deu jeito? Após uma bela jogada pela esquerda, bola na área e gol do Brasil. Final de partida, 1 Brasil, 1 México, no jogo treino com portões fechados sem a presença da torcida. Mas no domingo, Brasil e México voltam a se enfrentar na Arena da Amazônia, dessa vez com a presença do público. Olha, de acordo com a organização da partida, 6.000 ingressos já foram vendidos e até domingo eu tenho certeza que mais gente vai comprar para a gente deixar a Arena da Amazônia bem bonita para acompanhar a seleção brasileira. E agora o futebol local. O Manaus Futebol Clube se classificou para a Copa Verde e os atletas seguem em ritmo de treino, concentração para a disputa contra o Paysandu no dia 28. Concentração e fé. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Após a classificação para a semifinal da Copa Verde, foco máximo nos treinos do Manaus Futebol para encarar o Paysandu em Belém na próxima semana. A caminhada até aqui foi difícil, mas o próximo adversário do Gavião do Norte pode dar ainda mais trabalho que o Rio Branco do Acre, o último a ficar pelo caminho. Teve a felicidade de jogar com regulamento, empate, pênalti. Já treinamos bastante pênalti durante a semana e conseguimos um grande resultado. Foi um jogo muito difícil, mas que um dos atletas superaram e trouxemos essa classificação que é muito importante. Mas é claro que os últimos resultados deixam os jogadores confiantes. Muitas pessoas que duvidam do nosso trabalho, da nossa dedicação, a gente está provando para essas pessoas que a gente é capaz de alcançar nossos objetivos. Graças a Deus somos felizes, conseguimos o empate, poderíamos até ter virado, mas Deus quis que fosse nos pênaltis e acabou nos coroando e nos abençoando com a classificação. O time vai enfrentar o Paysandu no dia 27 no estado do Pará, valendo uma vaga na final da competição. Já o jogo de volta vai ser no dia 11 de abril, aqui em Manaus. A expectativa para o Gavião do Norte é trazer a vaga na final para casa. A gente tem a consciência que podemos chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado. A gente espera em Deus que possa dar tudo certo, a gente possa ir para lá, fazer um bom jogo e voltar para Manaus para que a gente possa decidir ao lado da nossa torcida. Estamos na semifinal do estadual e na Copa Verde e graças a Deus a gente tem um elenco também muito forte, que é onde a gente pode ir de repente surpreender, mas vai ser um grande jogo. Ainda há pouco eu falei que a partida ia ser no dia 28 em Belém, na verdade dia 27, você acabou de ouvir a confirmação aí na reportagem da Gabriela Moreno. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião, mande pra gente no WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.